Livro de Josué, capítulo 8, verso 35, verso 30 ao 35. No livro de Josué, um livro que nós julgamos ser de vital importância para a experiência cristã, uma vez que o livro de Josué ensina-nos princípios que revelam-nos a graça de Deus e a intervenção divina na experiência cotidiana do seu povo, guiando-os, ensinando-os, instruindo-os e disciplinando-os para o louvor da sua própria glória. Sendo assim, o livro de Josué é de vital relevância para a igreja. Portanto, eu quero ler convosco essa perícope que nós encontramos no capítulo 8, do verso 30 ao 35. Diz assim, portanto, o texto bíblico: Então Josué edificou um altar ao Senhor, Deus de Israel, no monte Ebal. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não manejar instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com os seus anciãos e os seus príncipes e os seus juízes, estavam de um e de outro lado da arca, perante os levitas sacerdotes, que levavam a arca da aliança do Senhor, tanto estrangeiros como naturais, metade deles em frente do monte Gerizim, e a outra metade em frente do monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, outrora ordenara que fosse abençoado o povo de Israel. Depois leu todas as palavras da lei, a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei. Palavra nenhuma houve de tudo que Moisés ordenara que Josué não lesse para toda a congregação de Israel e para as mulheres e os meninos e os estrangeiros que andavam no meio deles. Queridos irmãos, os filhos de Israel haviam sido conduzidos pela mão graciosa de Deus por 40 anos no deserto. O testemunho das Escrituras fora de que não lhes faltara o pão, nem tampouco lhes faltara a água para dessedentar a sua sede. Embora Israel estivesse peregrinando numa terra seca e árida, mas a mão poderosa do Senhor era com eles. A água brotara da rocha, águas amargas
foram prodigiosamente transformadas em águas potáveis, águas doces, para dessedentar a sede do povo. O texto bíblico revela-nos que as suas roupas não envelheceram, nem tampouco as sandálias dos seus pés. Durante o dia, uma coluna de nuvem os protegia do sol causticante do deserto, trazendo refrigério, lhes assobriando o corpo, o arraial. À noite, uma coluna de nuvem iluminava a escuridão sólida do deserto, acalentando os seus corpos e esquentando-os, visto que no deserto a temperatura à noite caía drasticamente. O Senhor lhes era favorável. O maná do céu descia todos os dias, era renovada a providência graciosa de Deus para com o seu povo. Finalmente, eles chegam à terra prometida, a terra que, segundo o testemunho da Escritura, manava leite e mel. Diante deles, mais um grande desafio. O rio Jordão, que estava cheio pelas suas ribanceiras, e a mão prodigiosa de Deus, uma vez mais, se revelara, e o curso da água do rio foi interrompido pela mão poderosa e graciosa do Senhor. O povo passa pelo leito do rio a pés enxutos. Certamente lembraram-se de como os seus pais atravessaram o Mar Vermelho, compelidos pela mão poderosa de Deus, livrando-os da ira de Faraó. Testemunho da Escritura é que Miriam rompe em louvor. E no capítulo 15 do livro de Êxodo, a palavra de Deus narra-nos o cântico de Miriam, o cântico de Moisés, por haver Deus maravilhosamente, prodigiosamente libertado o seu povo, com mão forte, com braço estendido, revelando a sua glória e a sua graça no meio do seu povo, no meio de Israel. O povo, portanto, atravessa o Rio Jordão, pisam com a planta de seus pés na terra que os seus pais peregrinaram, mas sem conquistá-la. Os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, que peregrinaram por aquela terra, como peregrinos, como forasteiros, e morreram sem tomar posse da terra que Deus lhes havia prometido. No entanto, os séculos se passaram,
E Deus agora cumpria a sua promessa. O rebanho de Israel agora estava na terra prometida, em Canaã. Todavia, embora o povo já estivesse na terra prometida, haveria de conquistá-la. Haviam desafios e inimigos muito mais poderosos, muito mais preparados, muito mais capacitados para a peleja, para o confronto que o povo de Israel, que vinha de uma longa jornada pelo deserto, e acompanhavam-nos mulheres, crianças e anciãos. Diante deles, uma cidade fortificada, fortemente fortificada, muralhas intransponíveis, pareciam tornar a conquista da mesma uma tarefa impossível para o povo de Israel. No entanto, Deus uma vez mais manifesta o seu poder e a sua glória em favor do seu povo. Instruído por Deus, pelo anjo do Senhor, pelo príncipe dos exércitos celestiais, que lhe aparecera a Josué no arraial, a alguns quilômetros de Jericó, Josué partiu com o povo para uma jornada de 7 dias a circundar a cidade de Jericó. Silenciosamente, eles rodeavam a cidade fortificada, a cidade murada de Jericó, muros intransponíveis, silenciosamente, e penso eu, era observado pelos moradores de Jericó, que blasfemavam e ridicularizavam a atitude e o comportamento do povo de Deus. Certamente, eles ouviram, dia após dia, são loucos. São loucos. Como podem querer conquistar nossa cidade apenas rodeando-a? E dia após dia, durante 7 dias, conforme a instrução do Senhor, Josué e Israel rodearam a Jericó. No 7º dia, ao rodear a cidade, eles gritaram altissonantemente, tocaram trombetas, um forte clangor de trombeta ecoou nas proximidades da forte muralha da cidade de Jericó. E ela veio abaixo, ruiu, pela mão poderosa de Deus, o mesmo Deus que julgara a nação ímpia do Egito, enviando-lhes as 10 pragas. O mesmo Deus que os tirou da escravidão do Egito e os guiou por 40 anos numa terra seca e árida, e nada lhes faltara. O mesmo Deus que soprou e o mar vermelho se abriu. O mesmo Deus que ordenou e codornizes foram abastecer de carne o arraial de Israel. O mesmo Deus
que instruiu a Moisés a lançar o galho de uma videira sobre águas amargas, e Mara amarga tornou-se em águas doces, potáveis, para saciar a sede do povo. O mesmo Deus que dia após dia, no decorrer de 40 longos anos, lhes enviara o maná do céu. Mesmo Deus que agora havia aberto o rio Jordão, e o povo havia passado a pés enxutos pelo leito do rio, que conforme o testemunho das Escrituras, estava cheio pelas suas ribanceiras. Mas Deus interviu prodigiosamente, e então o curso das águas fora interrompido, e Israel passou a pés enxutos. Agora, a forte muralha de Jericó, as muralhas intransponíveis de Jericó, ruem, caem abaixo, simplesmente atendendo ao grito de Israel e a um forte clangor de trombeta. Queridos irmãos, sem sombra de dúvidas, o livro de Josué narra-nos com muita peculiaridade o poder grandioso do nosso Deus. Ele controla os fenômenos da natureza. Cada elemento da criação lhe obedece, ouve a sua voz e lhe obedece. Parece-nos que elementos inanimados da criação passam a ter vida e ouvir a sua voz e a obedecê-la para consumar os seus desígnios. Porque Ele é o Senhor. O mar lhe obedece. As águas do rio também lhe obedecem. As muralhas de Jericó, intransponíveis para os filhos de Israel, apenas pelo poder de Deus, caem por terra, ruem por terra, para dar vitória ao povo de Israel, ao povo que Deus escolhera graciosamente para que a sua glória fosse reverberada para todas as nações. Israel triunfa sobre Jericó, e todos os despojos da cidade devem ser consagradas ao Senhor, pois são as primícias da terra que mana leite e mel, e as primícias devem ser separadas para o Senhor. Um soldado chamado Acã transgride o mandamento, transgride a palavra de Deus. Cerca de 2.000 a 3.000 soldados sobem a cidade montanhosa de Ai e são vergonhosamente derrotados. Cerca de 36 homens não voltam para suas famílias, sucumbem à morte. Israel foge diante da pequena cidade de Ai. O povo é cercado pelo temor e pelo pavor. Havia pecado em Israel. O pecado de Acã reverberou em derrota, morte, revelando-nos, amados irmãos, que o pecado de um membro da família de Deus
tem consequências em toda a família de Deus. No capítulo 7 do livro de Josué, a palavra de Deus diz-nos que Deus se irou contra Israel. O texto bíblico não diz que Deus se irou contra Acã, diz-nos que Deus se irou contra Israel. Havia pecado em Israel por causa do pecado não tratado, do pecado não confessado, do pecado oculto de Acã. Deus revela o pecado. Deus disciplina o pecador, revelando-nos, amados irmãos, que o problema não é o pecado em si. O problema é o pecado não confessado. O problema é o pecado não tratado. O problema é o pecado não revelado. Porque o pecado para o povo de Deus em Cristo já foi superado. O pecado foi crucificado. O pecado foi condenado na cruz de Cristo. Todavia, como ainda é uma realidade em nossa natureza, e ainda permeia a nossa experiência, ele precisa ser encarado com responsabilidade. E deve trazer à nossa consciência a compreensão de que ele precisa ser tratado à luz da palavra de Deus, à luz do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembremos-nos do que o apóstolo São João diz-nos ao escrever a sua epístola no capítulo 2, e o verso 1 e 2, quando ele diz: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, sabeis que tendes um advogado. Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos pecados, mas pelo mundo inteiro. Deus disciplina o pecador. Então Deus instrui a Josué para voltar ao confronto com a cidade de Ai. E agora, o pecado revelado, a disciplina consumada, o povo santificado, e Israel triunfa sobre a cidade de Ai. E aqui, o texto que nós lemos nesta noite, o texto para nossa reflexão, narra-nos a ocasião em que Josué reúne o povo de Israel, logo após essa conquista, logo após essa grande conquista, reúne o povo para cultuar ao Senhor, para celebrar a graça de Deus e o poder de Deus revelado neles e por eles, a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. E portanto, eu quero compartilhar com os irmãos e com aqueles que nos assistem pela página do Facebook algumas lições que esse texto, do verso 30 ao verso 35 do capítulo 8 do livro de Josué, nos ensina. Primeira lição que eu penso podemos perceber claramente nesse texto está no versículo 30, quando diz o texto bíblico: então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel
no monte Ebal. Precisamos entender, queridos irmãos, que quando Israel entrou em Canaã, pela mão prodigiosa de Deus, já habitavam aquela terra muitos outros povos. Os heteus, os heveus, os girgazeus, os amorreus, os jebuseus, os gibeonitas e muitos outros povos. E, portanto, Israel precisara conquistar aquela terra. Israel, ao entrar na terra prometida, ao entrar em Canaã, não descansou de imediato. Pelo contrário, ela entrou em uma peleja. A nação de Israel, o povo de Israel, ao entrar em Canaã, entrou numa guerra. Guerra contra as nações, contra os povos pagãos, ímpios, que ali habitavam. E certamente, amados irmãos, ao fazermos um paralelo com a nossa experiência à luz do Novo Testamento, devemos lembrarmos-nos de que nós não estamos numa colônia de férias. Nós não estamos vivendo num jardim de delícias. Nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho. Nós vivemos em um mundo que jaz no maligno. Nós vivemos em um mundo corrompido pelo pecado. Nós vivemos em um mundo que se opõe tenazmente contra o Evangelho, contra a verdade de Deus e contra a igreja redimida, resgatada pelo sangue de Cristo e que vive a verdade do Evangelho da graça. E, portanto, nós também estamos em guerra. Nós estamos em uma batalha. Mas, segundo o testemunho do apóstolo São Paulo, escreveu aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 12, ele nos diz que a nossa batalha, que a nossa peleja, não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra os dominadores deste mundo. Eu quero ler juntamente convosco o texto de Efésios, texto paulino, de Efésios, no capítulo 6, quando o apóstolo São Paulo, cheio do Espírito Santo, cheio da graça de Deus, escreve aos crentes de todas as épocas. No capítulo 6, a partir do versículo 12, São Paulo diz as seguintes palavras: porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Sim, queridos irmãos, amadas irmãs, estejamos em vigilância, porque nós não estamos numa colônia de férias. A experiência cristã tem luta, tem peleja, tem confronto.
Confronto estes que aparentemente são contra elementos tangíveis, visíveis. Mas certamente as palavras do apóstolo Paulo, inspiradas pelo Espírito Santo, nos ensinam que a nossa luta, que a nossa peleja não é contra a carne e nem tampouco o sangue, mas contra os principados e potestades do mal. Precisamos, amados irmãos, portanto, revestirmos-nos com as armaduras de Deus, com o capacete da salvação, com as botas do Evangelho, com a couraça da justiça, com o escudo da fé e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para que sejamos mais do que vencedores por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Há inimigos poderosos que lutam furiosamente, que lutam incisivamente contra a igreja, contra o povo de Deus. O pecado, o diabo e o mundo. Mas devemos lembrar-nos das palavras de nosso bendito Redentor, quando o apóstolo São João escreve o Evangelho, no capítulo 16, verso 33, ele nos diz as palavras doces de nosso Senhor Jesus: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ora, queridos irmãos, se Cristo o vencera, nele nós também somos mais do que vencedores. Triunfamos pela graça de Deus, triunfamos pelo poder e pela misericórdia de Deus, pois somos conduzidos e compelidos pelo Espírito Santo, pelo Espírito da graça, pelo Espírito da verdade, pelo Espírito do Pai, pelo Espírito de seu Filho, pelo Espírito de Cristo, conduzindo a igreja em triunfo, em novidade de vida, para o louvor da glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas eu dizia que há algumas lições que emergem desse texto. A primeira lição, eu dizia, flui do verso 30. E a primeira lição é que nós precisamos separar um tempo para cultuarmos a Deus. Meus queridos irmãos, o povo de Israel acabara de sair de um confronto, de uma batalha. A primeira tentativa de vencer os habitantes da cidade de Ai, 36 homens haviam falecido, 36 homens haviam sucumbido. Os soldados que foram para o fronte voltaram, fugindo da peleja, vergonhosamente. Uma vez mais, uma vez que o povo havia se santificado, o pecado havia sido tratado, o povo sobe, instruído por Deus, e vence, triunfa sobre os habitantes de Ai. Mas diante de Israel, ao norte de Canaã, haviam outros inimigos, poderosos. E uma vez que nós fazemos uma leitura superficial sobre o texto, imaginamos que naturalmente Josué, juntamente com o povo, deveria se preparar para a batalha, para a peleja, para o confronto contra as cidades, contra os povos que habitavam o norte de Canaã.
Mas, segundo o testemunho das Escrituras, queridos irmãos, não é isto que acontece. Josué reúne o povo, não para a peleja, mas para cultuar ao Senhor. Queridos irmãos, esta lição, ela é extremamente importante, visto que muitos de nós confessamos não haver tempo para cultuar ao Senhor. Vivemos num mundo, amados irmãos, apesar da pandemia, de muito corre-corre. E nós estávamos tão acostumados com o ativismo, até mesmo religioso, com o corre-corre da vida, com as muitas responsabilidades e atividades que permeiam a nossa vida, o nosso cotidiano, que muitas das vezes não dedicamos tempo para cultuarmos ao Senhor. Não dedicamos tempo para cultuar a Deus. E infelizmente, amados irmãos, muitas das vezes não separamos tempo para cultuar ao Senhor, nem é por atividades legítimas, mas por atividades superficiais, efêmeras, supérfluas. Tem crente que não está vindo à igreja cultuar ao Senhor em comunidade, alegando a pandemia, mas vai para o shopping. No shopping não há pandemia, no shopping não há vírus. Mas quando se trata de cultuar ao Senhor, aí há pandemia. Mas não falta o shopping. Mas não falta uma praia. Há tempo para ir para a praia. Há tempo para ir para o shopping. Há dedicação. Eu diria até esforço, disposição, desejo, ansiedade. Mas não há ansiedade para ir para a casa do Senhor. Meus irmãos, eu confesso para vocês que após 3 meses sem cultuar a Deus em comunidade, que nós cultuamos a Deus na individualidade da nossa experiência, a cada momento da nossa vida, mas o culto comunitário é tão importante, tão vital e tão recomendado, instruído pela palavra de Deus, quanto o culto individual. Eu estava ansioso para encontrar os irmãos. Eu estava ansioso após 3 meses de participar de uma ceia, juntamente com meus irmãos. Compartilhar o corpo e o sangue de Cristo, lembrando-nos da sua morte e da sua poderosa ressurreição para a nossa justificação. E eu pensei que esse desejo meu, amados irmãos, fosse compartilhado por mais irmãos. E eu percebi que não. É lamentável. Ver um cristão, um crente em Jesus, que após 3 meses sem participar de uma ceia do Senhor, não anseie, não tem um desejo genuíno, um desejo poderoso
permeando a alma, de vir participar do corpo e do sangue de Cristo. É lamentável, é triste. Esse texto, amados irmãos, revela-nos esta lição preciosa para a igreja. Precisamos separar um tempo para cultuarmos ao Senhor. Inimigos estão diante de Israel. Josué é um general. Eu fico imaginando ele se preparando, vendo a estratégia, a melhor estratégia para a próxima peleja, para a próxima batalha. No entanto, ele reúne o povo e diz: é o momento de nós não irmos à guerra, de nós não irmos ao confronto, de nós não irmos à peleja. É o momento de nós nos aquietarmos e louvarmos ao Senhor, de nós nos aquietarmos e bendizermos ao Senhor, de nós nos aquietarmos e cultuarmos o Deus de toda graça, o Deus que tem nos guiado até aqui. Queridos irmãos, ouçamos fortemente as palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, que reverberam desde Mateus capítulo 6, verso 33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amados irmãos, a nossa dádiva é Cristo, a nossa pérola de grande valor é Cristo, o nosso presente é Cristo. Com pandemia ou sem pandemia, Cristo é minha vida, Cristo é minha morte, Cristo é minha doce esperança. Cristo é minha morte, porque nele eu morro para o pecado, morro para o mundo, morro para o velho homem. E Cristo é minha vida, porque nele eu sou ressuscitado para uma nova vida. Essa vida agora animada, guiada prodigiosamente pelo poder do Espírito Santo. Veja bem, irmãos, Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel. Verso 30. E diz-nos o texto: no monte Ebal. No monte Ebal. Amados, é curioso, é intrigante o que o texto nos revela. A palavra de Deus narra-nos que Israel marcha cerca de 42 quilômetros até Siquém. E em Siquém, num anfiteatro natural criado pelo engenheiro do universo, havia um vale, e entre ele, dois montes, o Monte Ebal e o Monte Gerizim. Esses dois montes, amados irmãos, foram depois chamados de um monte da maldição e o monte da bênção. Porque segundo a orientação de Moisés, a Josué, Israel haveria de ser separada entre esses dois montes, e as bênçãos e a maldição deviam ser anunciadas ao povo de Israel. As maldições que acompanhariam o povo ao desobedecerem a palavra de Deus, e as bênçãos que resultariam da obediência à palavra de Deus, de obediência à lei do Senhor. O curioso, amados irmãos,
é que podíamos nós pensarmos que Josué, entre o Monte Gerizim e o Monte Ebal, ele erigisse o altar no Monte Gerizim, que era o Monte da Bênção. Mas por que Josué erigiu o altar no Monte da Maldição, no Monte Ebal? Por qual razão? Queridos irmãos, o Monte Ebal, que reverberava altissonantemente ao coração do povo de Israel, as maldições que acompanhariam a transgressão da palavra de Deus, a transgressão da lei de Deus pelo seu povo. Também apontava, amados irmãos, para a graça de Deus. Em que sentido? Percebam que o verso 30 narra-nos que o altar é erigido no Monte Ebal, o altar onde foram oferecidos holocaustos e sacrifícios, certamente onde o sangue dos sacrifícios foram derramados, apontando para o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Era como se Deus estivesse dizendo por meio de sombras e figuras: certamente vocês serão amaldiçoados, porque vocês vão transgredir a minha lei, porque vocês não têm capacidade de obedecê-la plenamente, perfeitamente, porque vocês são pecadores. Mas eis que eu vou, por meio de um cordeiro, por meio de um derramamento de sangue genuíno, levar sobre si essas maldições. Eu vou acolher vocês, e o meu cordeiro, o Cordeiro de Deus, levará sobre si essas maldições, e eu haverei de prover uma bênção prodigiosa, uma bênção eterna, a salvação vindoura, a vida eterna, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Percebam, amados irmãos, o sacrifício está sendo realizado no Monte da Maldição, no Monte Ebal. O sangue é esvaído, manchando o Monte da Maldição. Isso significa, amados irmãos, que este culto estava apontando para a cruz. Este altar apontava para o madeiro. Este altar apontava para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando, no cume do monte Gólgota, o Cordeiro de Deus foi erguido e imolado, e o seu sangue vertido, ele levou sobre si a minha e a sua maldição. Por isso, que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, diz: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. O Cristo foi pendurado no madeiro, se fez maldito por nós, para que a maldição da transgressão da lei de Deus não fosse consumada sobre nós, as consequências eternas da transgressão da lei de Deus não nos alcançasse, mas sim o favor, a graça, a vida e a bênção do Deus Todo-Poderoso, revelada em Cristo Jesus, em favor da sua igreja. A segunda lição, que certamente nós encontramos aqui, está no verso 31. Precisamos cultuar a Deus conforme a sua palavra.
Olha o verso 31. Como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés. Josué ia erguer um altar, mas ele não ergueu um altar segundo os seus pensamentos. Ele não promoveu um culto conforme a sua visão. Ele não promoveu um culto conforme os seus preceitos. Ele não promoveu um culto conforme a sua maneira de enxergar, de pensar as coisas de Deus. Ele promoveu um culto segundo a instrução da palavra de Deus. Se não, vejamos no livro do Deuteronômio, capítulo 11, versículos 29 e 30. Palavra de Deus, assim está escrito: quando, porém, o Senhor teu Deus te introduzir na terra, a que vais para possuí-la, então pronunciarás a maldição sobre o monte Ebal. Porventura, não estão eles além do Jordão, na direção do pôr do sol, na terra dos cananeus, que habitam na Arabá, defronte de Gilgal, junto aos cavalhais de Manre? Agora vejamos Deuteronômio 27, versículos de números 4 ao 6, palavra de Deus, assim está escrito: quando houveres passado o Jordão, levantarás estas pedras, que hoje te ordeno, no monte Ebal, e as caiarás. Ali edificarás um altar ao Senhor teu Deus, altar de pedras, sobre as quais não manejarás instrumento de ferro. De pedras toscas edificarás o altar do Senhor teu Deus, e sobre ele lhe oferecerás holocaustos. Também sacrificarás ofertas pacíficas, ali comerás e te alegrarás perante o Senhor teu Deus. Nestas pedras escreverás muito distintamente as palavras todas desta lei. Josué, irmãos, está fazendo segundo a instrução de Moisés, segundo a instrução da lei de Deus, segundo a instrução da palavra de Deus. E esta lição é extremamente pertinente para a igreja, no nosso contexto, irmãos, visto que hoje tem muitas igrejas cultuando a Deus de formas, no mínimo, heterodoxas, inserindo no culto vários elementos que não foram instruídos pela palavra de Deus. Muitas igrejas, amados irmãos, ao invés de cultuar a Deus, estão entretendo as pessoas, divertindo as pessoas. Muitas igrejas deixaram de ser locais de culto comunitário, onde Deus é adorado, onde Deus é celebrado, onde Deus é desejado, onde Deus é invocado, para serem verdadeiros palcos, onde artistas gospel se apresentam e onde os bodes são entretidos. O príncipe dos pregadores, pastor batista Charles Spurgeon, disse certa vez: as ovelhas desejam ser pastoreadas, mas os bodes querem ser entretidos, querem diversão.
Queridos irmãos, a igreja não é para entreter as pessoas. O culto não deve ser preparado para o homem. O culto deve ser preparado para Deus. E diz-nos aqui o texto que Josué fizera tudo quanto fora ordenado aos filhos de Israel, conforme está escrito no livro da lei de Moisés. O que é intrigante é que o texto diz que a instrução da lei, a instrução mosaica, era que o altar fosse erigido com pedras toscas, pedras não trabalhadas pela mão humana. E o que isso significa? Provavelmente, irmãos, Deus estava silenciosamente dizendo que, embora o culto, o homem seja um elemento essencial no culto, o homem não pode oferecer um culto genuíno por suas próprias habilidades, pelos seus próprios esforços, por suas próprias aptidões. As pedras não deviam ser trabalhadas pelo homem, as pedras deviam ser toscas, as pedras deveriam ser naturais. Amados irmãos, nós não precisamos de invencionices, de inventações para cultuarmos a Deus. Devemos cultuar a Deus com simplicidade, no Espírito, conforme a orientação das Escrituras Sagradas. Não é porque alguém está plantando bananeira numa igreja ali na esquina e dizendo que está cultuando a Deus, que você deve seguir só porque ele está dizendo que foi Deus que revelou. Não, Deus me revelou que eu tenho que plantar bananeira aqui cultuando a Ele. Amados, é a palavra de Deus, que é a voz do Senhor, escrita, que deve reger a nossa conduta cristã, que deve nortear a nossa experiência cristã. E uma vez que nós nos submetemos à palavra de Deus, até mesmo para cultuá-lo, a graça de Deus, a glória de Deus, a majestade de Deus é reverberada e é demonstrada no culto. Pastor, e como é que a glória de Deus é demonstrada no culto? Se eu não vi ninguém falar em língua estranha, eu não ouvi ninguém falar em língua estranha, eu não vi ninguém rodopiar, eu não vi ninguém cair no chão, dizendo que estava cheio do Espírito, como é que a glória de Deus se manifesta? A glória de Deus se manifesta quando a mensagem da cruz é pregada, quando a mensagem da cruz é anunciada, quando a mensagem da cruz é revelada, quando a mensagem da cruz é reverberada desde o púlpito, a glória de Deus se manifesta, o louvor a Deus se manifesta, o poder de Deus está sendo revelado e a sabedoria de Deus está sendo anunciada. E a cruz, irmãos, como nos diz o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 1, cheio do Espírito Santo, no verso de número 18, ele diz: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ah, irmãos, como tem crente enganado, passa às vezes, olha dentro da igreja, aquela igreja não tem o poder de Deus, porque não vê ninguém falando em línguas, nem rodopiando, nem caindo no chão, dizendo que está cheio da unção. Mas quando a mensagem da cruz é pregada,
Quando a mensagem da cruz, ela é percebida nos textos mais distantes, numa perspectiva superficial de abordagem do texto, quando nós encontramos no texto bíblico a cruz de Cristo sendo revelada e anunciamos esta mensagem, o poder de Deus está sendo revelado. O poder de Deus está sendo demonstrado. O poder de Deus está sendo anunciado. Por isso que São Paulo diz, nos versos 23 e 24 do capítulo 1 da primeira epístola aos Coríntios: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. A mensagem da cruz. Por fim, percebemos no texto a terceira lição. Nós precisamos obedecer a palavra de Deus no Espírito. Se você observar, amados, no verso 30, no verso 31, no verso 32, no verso 34, no verso 35, o texto é enfático ao nos revelar que tudo que Josué fizera, o fizera obedecendo a lei de Deus. Obedecendo a palavra de Deus. Mas há um relato intrigante no verso 32. Josué é instruído, e por sua vez instrui aos filhos de Israel a escrever em pedras a lei do Senhor. Segundo Deuteronômio 27, versos 4 ao 6, estas pedras deveriam ser pintadas, caiadas, e a lei deveria ser escrita. Provavelmente, um aspecto específico da lei, as bênçãos e as maldições, como nós encontramos no verso de número 34 e no verso de número 35. As bênçãos e a maldição, a bênção pela obediência à palavra de Deus e a maldição pela desobediência à palavra de Deus deveriam ser escritas nestas pedras. E eu penso, amados irmãos, que mais uma vez há um paralelo, há uma sombra profética nesse texto, apontando para a nova aliança consumada em Cristo Jesus. Porque conquanto Josué e os filhos de Israel tenham escrito a lei em pedras caiadas, há uma promessa do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus revelado no Verbo, que é Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, de inscrever a sua lei, não mais em pedras, mas inscrevê-las na tábua do nosso coração. Em Jeremias, capítulo 31, e o verso 31 ao 33, a palavra de Deus assim está escrita: eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que vos tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu vos haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel,
Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhes imprimirei a minha lei, também no coração lhes inscreverei, e então eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Agora, é o Espírito Santo que, ao nos ressuscitar para uma nova vida em Cristo, imprime na nossa mente e inscreve no nosso coração a lei de Deus, para que a vivamos, para que a obedeçamos, não na letra, na rigidez da lei, mas conforme o entendimento de que agora, habitados pelo Espírito, nós a obedecemos no Espírito e em Espírito. Que Deus em Cristo muito vos abençoe.